Olá, boas-vindas a mais uma exploração histórica aqui no Operação Oculta. Já se inscreva no canal, deixe o seu like e prepare-se para viajar por séculos de história através da música. Você sabia que a música clássica passou por transformações tão profundas que cada período mudou completamente a forma como a humanidade sentia a arte? Pois é, a gente vai entender isso a fundo agora. Muita gente pensa que a música clássica é uma coisa só, não é? Aquele bloco unificado e imutável. Mas a realidade é bem diferente. Não era tudo a mesma coisa, não. A estrutura da própria emoção humana se alterava drasticamente a cada fase da nossa história. E a nossa jornada sonora de hoje passa por três grandes marcos evolutivos: os séculos XVIII e XIX com o classicismo, o século XIX com o romantismo e o século XX com a música contemporânea. Tudo começou no classicismo, ali entre os séculos XVIII e o início do século XIX. Para a gente entender essa fase, pensa no período barroco que veio antes, que era cheio de excessos, de uma complexidade enorme e muitos ornamentos sonoros. Como uma reação direta a isso, os compositores começaram a buscar o oposto: equilíbrio, clareza e uma organização quase matemática. A música tornou-se elegante, refinada e, o mais legal, mais acessível ao público. Ao simplificar as coisas, a arte saiu das cortes reais exclusivas e passou a conversar com as pessoas de forma muito mais direta. E para alcançar toda essa elegância, rolaram algumas mudanças estruturais gigantescas. Foi nesse período que a sinfonia ganhou força, consolidando-se como o formato perfeito para organizar as ideias. Ao mesmo tempo, uma revolução tecnológica silenciosa estava acontecendo. O piano começou a substituir o antigo cravo. E por que isso importa? É que o cravo beliscava as cordas num volume único. Já o piano usa um sistema de martelos. Isso significava que o músico podia tocar notas super suaves ou estrondosamente fortes, dando exatamente aquele refinamento que a época pedia. Grandes arquitetos lideraram essa era brilhante. Grandes compositores como Wolfgang Amadeus Mozart e Joseph Haydn ajudaram a transformar a música clássica em uma arte sofisticada e universal. Diz a lenda que as melodias do Mozart fluíam com tanta perfeição natural que os rascunhos originais dele quase não tinham rasuras ou correções. A ordem e o equilíbrio do classicismo já nasciam prontos na mente dele. Mas então, bem no auge de toda essa ordem perfeitinha, surgiu um músico que mudaria tudo: Ludwig van Beethoven. Beethoven começou no classicismo, seguindo as regras rigorosas dos seus mestres. Mas, conforme ele ia tragicamente perdendo a audição, suas composições ficaram cada vez mais intensas, rebeldes e emocionais. Ele estilhaçou as antigas regras e se tornou, literalmente, a ponte para um novo período: o romantismo. E é assim que a gente atravessa do domínio da razão para a emoção pura: o romantismo. No século XIX, a música passou a buscar emoção acima de tudo. Aquela perfeição matemática ficou para trás. Os compositores queriam transmitir sentimentos profundos através das melodias: a dor de um amor não correspondido, a alegria, o heroísmo e a tragédia. A emoção bruta esmagou as velhas regras estritas. Tivemos nomes incríveis definindo esse movimento. Compositores como Frédéric Chopin, Piotr Ilyich Tchaikovsky e Franz Liszt criaram músicas carregadas de emoção, virtuosismo e dramaticidade. O Chopin fazia o piano literalmente chorar de melancolia. O Tchaikovsky criava melodias tão intensas que pareciam arrancar a alma. E o Liszt tocava com virtuosismo tão extremo que existem relatos de plateias da época chegando a desmaiar durante os concertos dele. Dá para imaginar? E para dar conta de toda essa explosão de sentimentos, o próprio recipiente físico da música precisou mudar. As obras ficaram maiores, dramáticas e emocionalmente poderosas. As orquestras cresceram absurdamente, ganhando novos instrumentos, e os sons tornaram-se imensamente mais grandiosos e densos. Mas no século XX, tudo mudou novamente. E a gente chega à fase mais chocante dessa nossa linha do tempo: a vanguarda contemporânea. As guerras mundiais, a tecnologia e as rápidas mudanças sociais transformaram completamente a arte. O mundo virou de cabeça para baixo. Surgiu então a música contemporânea. Os compositores começaram a quebrar regras tradicionais e experimentar novos sons, ruídos, dissonâncias desconfortáveis e até a inovadora música eletrônica. Nomes como Igor Stravinsky e John Cage revolucionaram a forma como o mundo enxergava a música. O Stravinsky apresentou ritmos tão selvagens que a estreia do seu balé em Paris causou uma confusão generalizada, com cadeiras voando e a polícia sendo chamada.
Décadas depois, o John Cage virou tudo do avesso com a obra 4 minutos e 33 segundos, que era basicamente esse exato tempo de silêncio no piano, forçando o público a ouvir os ruídos do próprio ambiente como se fossem a composição de verdade. E isso nos leva ao coração vibrante dessa era. Pela primeira vez, praticamente qualquer som poderia se transformar em arte. Tratava-se de uma liberdade criativa sem precedentes. O toque de um alarme, o caos de uma rua, uma porta batendo ou a estática de rádio, tudo virou ferramenta para compor a trilha sonora de um mundo em transformação. Encaminhando a nossa análise para o final, chegamos ao verdadeiro eco da história. E talvez isso seja o mais impressionante. Estudar tudo isso não é apenas sobre partituras ou escalas. É entender que cada período musical representa a maneira como a humanidade enxergava o mundo em sua época. O equilíbrio do classicismo, a emoção do romantismo e a liberdade criativa da música contemporânea. A música evoluiu junto com a própria história humana e continua evoluindo até hoje. E você, qual período da música mais te fascina? Depois de irmos da ordem matemática do Mozart à liberdade caótica do John Cage, qual destas eras históricas bate mais forte com o que a gente vive atualmente? É uma reflexão fascinante, não é? Se essa nossa investigação ajudou a expandir a sua compreensão sobre a nossa história sonora, não se esqueça de se inscrever no canal Operação Oculta, ativar as notificações e deixar o seu like para mais curiosidades incríveis sobre música, história e os mistérios do universo musical. Um grande abraço e até a próxima exploração.